Que bom que você está aqui. Dá um oizinho para a pessoa que está do teu lado aí. Fala, já já eu te abraço, já já a hora que puder. Glória a Deus. Pode se assentar. Bola. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom ver tanta gente aqui no nosso A Live Livre. E hoje é essa edição especial do Livre Lab. De vez em quando aqui no A Live Livre a gente faz essa releitura dos nossos cultos, onde a gente pega um tema que está na boca da galera e a gente desconstrói ele aqui, a gente conversa a respeito disso, trazendo profissionais da área, trazendo insights e uma perspectiva dos céus a respeito desse tema. E a gente não podia fugir no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês onde a gente joga luz nessas questões de saúde mental, depressão, tendências suicidas, distúrbios, etc. E a gente não podia deixar de falar sobre isso, que uma das nossas propostas aqui nesse lab sobre saúde mental, nós queremos mostrar que a igreja é o lugar seguro para você falar sobre essas questões. E a igreja, ela vai te auxiliar até onde um profissional não for necessário. E o bom é que a igreja ela é tão equipada que nós temos profissionais também para te assistir. Nós te indicamos pessoas para andar com vocês, como é o caso da Diandra, que vai estar aqui elevando o nível da nossa conversa. A Diandra, que é profissional, já atuante, vai estar conversando conosco sobre diversas coisas, diversas questões. Temos a Bia e o pastor Giovanni aqui conosco também. Então é muito bom. Eu quero que você relaxe e a gente vai conversar bastante aqui nessa noite. Bastante dentro do tempo do culto. Pode ficar tranquilo. Eu não estou com o meu pé no seu lanche, fique em paz, nós vamos curtir essa noite e vai ser muito bom. O livro de Provérbios, ele diz que assim como o homem pensa, assim como o homem imagina em sua mente, ele o é. Existe um diálogo acontecendo dentro de você o tempo todo, e se você não fala com você mesmo é porque você é louco. Todos nós falamos com nós mesmos. Eu falo bastante sozinho, que eu acho que nós vamos abordar aqui, eu tenho alguns gatilhos, vocês vão ver. Mas a proposta desse lab é justamente nós pensarmos sobre como nós pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos. Nós temos a Diandra aqui, profissional da área, mas nós não vamos exaurir aqui os temas muito a fundo, porque afinal nós temos a Diandra como profissional da área. Então nós estamos aqui para mostrar justamente que a igreja é um lugar para você falar sobre essas coisas e que nós podemos encarar temas pesados como suicídio, depressão, sem tabu, encarar da maneira que é, trazendo luz do reino e saber profissional sobre essas questões. Vamos lá? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos aí? Vamos conversar então? Beleza, nós vamos começar falando sobre maus hábitos mentais. Eu tenho certeza que você já olhou no seu celular pelo menos 10 vezes desde a hora que a gente começou o culto. Eu acho que eu olhei umas 20, confesso aqui para vocês. Existe uma pesquisa que mostra que quando a gente está trabalhando com o nosso celular dentro do nosso campo de visão, ou seja, está aqui do lado do seu notebook, você interrompe o que você está fazendo a cada 40 segundos para pegar no seu celular. Então se você está estudando, fazendo seu devocional, seja lá o que for, com o seu celular perto de você, provavelmente você vai parar a cada 40 segundos. Imagina a qualidade, né, daquilo que a gente está fazendo. Deixa eu perguntar, Bia, a gente está nessa era que é chamada da era da pós-verdade. Nós somos bombardeados o tempo todo por estímulos, informações úteis e um monte de informação inútil o tempo todo. E isso é uma questão que a gente luta, porque muitas vezes a gente estimula tanto os nossos cérebros, que até assim no momento que a gente quer ficar em paz, a gente não consegue, a mente está agitada. Como que você acha que a gente deve lidar com esse excesso de estímulo, de excesso de informação, excesso de distração que a tecnologia traz para nós? Gente, eu vivi muito isso nesses últimos tempos, né? Acho que muitos de vocês também, com as aulas EAD, né? Foi um desafio para mim muito grande estar em casa e ali ter que estudar, ter que parar, ficar na frente de um computador e, tipo, a sala desarrumada, o quarto desarrumado, né? A gente fica, putz, podia tá fazendo tal coisa. O quarto desarrumado não foi culpa minha, viu, gente? Certeza?
Foi sim, gente. Pro leve de relacionamentos, né, gente, essa questão. Então, e foi muito desafiador para mim. Só que aí, esse semestre, né, eu falei, não, gente, esse semestre eu preciso focar. E realmente, gente, tem que deixar o celular de lado mesmo, tem que focar ali naquilo que você está fazendo, senão a gente vai recebendo mensagem e a gente vai perdendo a noção do tempo, né? E você colocou uma coisa muito legal de dicas práticas, né, aqui na nossa conversa, deixar o telefone fora do alcance dos olhos enquanto estamos executando alguma tarefa, ou então limitar o nosso período de uso diário. Ministro, no começo da quarentena eu fiz isso, sabe? Um programinha do telefone que você limita, assim, ó, chegou 10 horas da noite, nada de Instagram, nada de, sabe? Muito boa essa dica aí, gente, para você controlar mesmo aquilo que você... Senão você perde a noção do tempo ali falando. No Instagram, né? Eu sou do Instagram, eu gosto do Instagram, no YouTube. Então, a gente perde a noção do tempo, né? Então, essas são umas dicas práticas muito bacanas que você pode colocar em prática também. É legal essa questão da gente prestar atenção no nosso tempo de uso, né? Porque às vezes é um hábito assim, tão vicioso, que está tão incrustado em nós que a gente nem percebe. Cara, quando eu pego para ver o meu tempo de tela, é assim... 4 horas ali que você nem viu, né? Eu preciso da graça de Jesus, que eu não sei como que eu estou trabalhando, passando tanto tempo assim na frente do celular, e eu sei que eu não sou o único nessa situação. Nós somos a geração Z, nós somos a geração do iPhone. Isso acontece mesmo. E eu comentei aqui, isso é muito verdade, que com esse excesso de informação, a gente não consegue fazer a nossa mente parar, a gente não consegue fazer a nossa mente focar. Como que a gente deve lidar com isso, com esse excesso de estímulo? A Bia deu algumas dicas práticas, fenomenal, mas assim, como que você acha que a gente deve lidar com esse excesso de estímulo para justamente fazer a nossa mente focar no momento que a gente tem que focar? Como você falou, né? A gente está nessa era da informação, né? A gente tem informação muito fácil hoje, né? Pegar o celular, alguns cliquezinhos, a gente já tem muitas informações. Então, eu acho que a gente tem que ser realista em primeiro lugar, né? Se a gente já sabe disso, né? Se a gente sabe que se o celular ficar ali perto e a gente não vai conseguir estudar, não vai conseguir... Então, tira o celular realmente. Para um pouco, às vezes, no meio dessa atividade que você está fazendo, respira, né? Para você voltar a pensar naquilo que você está fazendo, né? Às vezes, a nossa mente começa a pensar em 1000 assuntos diferentes. Então, para um pouco, respira e volta a focar, eu acho, ali naquilo que você está fazendo, né? Sim. Deixa um pouco de lado aquilo ali, respira, toma uma água, dá uma andada, e aí você volta a fazer. E deixa o celular longe. Eu acho interessante a gente abordar, porque muitas pessoas podem perguntar, bom, mas nós estamos falando de saúde mental, estamos falando aqui, por exemplo, de um mês de prevenção ao suicídio e abordando temas como depressão, ansiedade, e às vezes o pessoal pode falar, mas o que isso tem a ver, por exemplo, com eu reestruturar os meus pensamentos para eu não ficar no celular, como foi um caso que nós citamos aqui. Esse excesso de informação e esta facilidade de informação que nós temos hoje, por exemplo, hoje você tem uma dúvida sobre qualquer coisa. Antes de você perguntar para qualquer pessoa, com certeza a primeira pessoa que você consulta é o Google, é ou não é? Sim. Qualquer dúvida que você tem, antes de você querer procurar pessoas que possam te auxiliar da maneira correta, você coloca aqui no Google, como fazer isso? O que eu posso saber sobre isso? Sim. E em um clique você tem milhões de páginas disponíveis sobre o assunto que você quer saber. Dentre essas milhões de páginas que você acessa, você não tem como filtrar o que de fato é informação relevante e te traz conhecimento e o que não agrega nada para você. E nesse conteúdo, nesse tanto de informações que nós temos de forma tão rápida, o que prejudica muitas vezes o nosso coração? A questão da ansiedade e do querer tudo para ontem. E pouco a pouco nós vamos acabando com a nossa saúde mental, porque nós aprendemos que tudo está ao alcance de um clique, que tudo vai se resolver muito rápido. Então nós paramos de ter a compreensão de que às vezes eu preciso sentar e ter um tempo de relacionamento maior, uma conversa maior, um tempo mais longo com alguém que vai me ajudar, com alguém que vai poder me direcionar, porque eu quero resolver os meus problemas, eu quero resolver as minhas inquietações para ontem.
Então é muito mais fácil eu colocar no Google, ler um artigo rápido e achar que aquilo vai resolver a minha vida, do que procurar ajuda, do que de alguma forma entender como eu posso reciclar os meus hábitos e mudar os meus hábitos mentais para não ser mais uma pessoa imediatista, ansiosa. Nós falávamos há pouco agora, né? A Diandra pode até falar um pouquinho mais, como esta geração imediatista tem contribuído de uma forma tão grande para o aumento de casos de depressão, de pessoas com tendência suicida e tantas outras coisas. É o que a gente estava falando da questão da alimentação, né? Antigamente, se a gente for parar para pensar, eu tinha que plantar, né, o que eu fosse comer. Eu tinha que plantar, cuidar daquilo ali, colher e preparar. Hoje, a gente dá um clique aqui no celular, o iFood já manda comida para a gente, né? Então, eu acho que a gente acaba também perdendo um pouco de ver o valor das coisas, né? Porque antigamente, como eu tinha que cuidar, eu tinha que, né, eu dava mais valor àquilo. E hoje não, é tudo muito rápido. Não, eu quero tudo muito rápido, né? E aí a gente, né, é o que a gente está falando, tem muitos, né, meios, né, até as redes sociais, né, se a gente já puder entrar nesse assunto também. Né? Sim, muito bom que você citou as redes sociais, porque eu queria justamente entrar no hashtag Instaproblem, para a gente falar um pouquinho do Instagram. Porque o Instagram, ele é uma rede social muito tóxica. Tóxico virou até meme hoje em dia, mas isso é verdade. Os pesquisadores, eles concluíram que o Instagram é a rede social que mais prejudica a nossa saúde mental. Tanto que no ano passado teve aquela movimentação para tirar os likes, né? E um gatilho que o Instagram aciona é o da comparação. Porque eu olho a minha vida completamente chata, normal, entediante, e comparo com a vida daquele jogador de futebol que é mais novo do que eu e tem o triplo de dinheiro que eu vou ter em 3 vidas. Aí, tipo, minha vida é uma droga, né? Gera essa comparação, é o gatilho da comparação. E você deu risada disso que eu falei, só que você nem percebe. O nosso cérebro, ele vai tão rápido que você faz esse raciocínio em 1 segundo e você vê que a sua vida está um saco, você fica triste com você mesmo, por conta da comparação. Eu queria que vocês comentassem isso um pouco, esses gatilhos da comparação que o Instagram ou outras redes sociais, eles ocasionam em nós. Como que a gente deve navegar essas situações? Como que você acha, Di? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que aquilo que é mostrado no Instagram nem tudo é real, né? Às vezes a gente olha o feed daquela blogueira e a gente vê só viagens, né, e lugares maravilhosos, e a gente se esquece que por trás de tudo isso também existe uma pessoa, né, que também passa por problemas, por dificuldades, né? E não dá pra gente se comparar com aquela vida, porque se a gente ficar se comparando aquilo, e como, né, o Mateus falou, a gente vê a nossa vida tão, né, às vezes normal, tão entediante, é onde a gente acaba se frustrando, é onde a gente acaba se sentindo triste mesmo, e aí é onde vem problemas maiores, né? Eu vi esses tempos atrás uma matéria com o namorado de uma influencer contando que ele falou assim: vocês veem ela aqui fazendo propaganda de lanche, de várias comidas e tudo mais, só que vocês não veem que por trás disso ela só mostra isso. Ela realmente não come. Você vai ver o prato dela, é uma folha de alface, um pouquinho de tomate, uma saladinha, e a gente vê, né, tipo, ai, ela tá comendo, ela é magra, e a gente começa a se comparar, fala, nossa, eu não tenho um corpo perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente começa a criar coisas acerca de nós mesmos, porque a nossa vida realmente é entediante perto da vida das blogueiras, dos influencers e tudo mais. O pastor, ainda sobre essa questão da comparação, o que as redes sociais, elas trazem, esses gatilhos de comparação, como que nós, cristãos, como que a gente pode lidar e processar isso com Deus, na questão da identidade? Isso que a Bia falou, que é mostrado uma coisa na rede social que na verdade não é desse jeito. Como que a gente pode lidar na questão da nossa identidade, com Deus isso? Eu gosto muito de tocar nesse assunto, e eu acho interessante nós trazermos para esse ambiente esse tipo de assunto, porque com certeza eu não vou ter todas as informações técnicas sobre o assunto, e é por isso que a Di está aqui como profissional, a própria Bia também, que é estudante na área, pode ajudar em alguma coisa. Eu sou meio por fora da psicologia, e não é muito minha área, mas a minha área de atuação hoje é a igreja. Então, semanalmente eu atendo e aconselho, e tenho um tempo à mesa com jovens, passando por essas coisas, e uma das coisas que eu mais percebo é essa questão da comparação, e não só num grande nível.
Não só no macro, por exemplo, comparando com um jogador de futebol com uma blogueira, mas também no micro, comparando a expectativa que os pais geraram sobre eles, comparando a expectativa que os pais geraram sobre o seu irmão. Então, porque o seu irmão é melhor, porque o seu irmão é aquilo, o seu irmão é isso, porque o seu primo é isso, o seu primo é aquilo, aquele rapaz da igreja é melhor, entendeu? E aí que está o perigo. E aí que está o perigo, porque essa grande comparação, o macro, eu já vi muitas vezes acontecer, mas 99% dos jovens que eu já conversei e que tentei auxiliar de alguma forma, a comparação não é no macro, não é com um jogador, não é com a blogueira, é a comparação com que a pessoa que está do meu lado, que está vivendo, e aquela pressão que está sendo exercida sobre ela, de que ela deveria ser tão bom quanto aquele que está do lado dele, ou tão bom quanto aquele que os seus pais estão apontando como. E aí é um jovem que vive a vida toda tentando provar para os pais que ele é o filho perfeito, que ele é bom, que ele é bonitinho, que ele faz tudo certo, que ele não erra. E essa expectativa versus realidade não funciona. Então, eu creio que, como você disse, é uma geração, né, de muita informação, e é uma geração que busca muita influência. Mas antes de sermos influentes, falando agora do reino de Deus, falando agora da palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina, antes de ser influentes, sermos relevantes. Tem gente que vive a vida toda correndo atrás de influência, de ser perfeito, de demonstrar o que é e tentar surfar a onda do outro, quando, se você surfar a sua onda, surfar aquilo que Deus te criou para fazer, você vai ser muito mais relevante, e talvez a influência venha por consequência. Falamos isso no último domingo, sobre uma vida relevante. Então, talvez a dica que eu mais dou aos jovens é: surfe a sua onda. Surfe a sua onda. Você não nasceu para surfar a onda do teu irmão, você não nasceu para surfar a onda da pessoa que está do teu lado, você não precisa da aprovação dos teus pais, dos teus pastores, dos teus líderes, você não precisa se passar como alguém perfeito. Eu gostei muito disso que você falou sobre nós surfarmos a nossa onda, porque isso me faz pensar em pontos de referência. Eu lembrei de uma pesquisa que está até aqui no nosso roteiro, que a Laure Santos, que é uma professora da faculdade de Yale, ela fez uma pesquisa com medalhistas olímpicos para analisar os níveis de felicidade dos medalhistas de ouro, de prata e bronze. E nessa pesquisa eles constataram, olha isso que interessante, que os níveis de felicidade do terceiro colocado, do medalhista de bronze, eles eram infinitamente superiores aos níveis de felicidade do medalhista de prata. Por quê? Por conta do ponto de referência que aquele medalhista usava para medir a sua felicidade. O medalhista de bronze, ele olhava para todo mundo que ficou para trás dele e falava: caraca, eu sou um dos 3 melhores, nossa, como isso aqui é bom. E o nível de felicidade dele subia. Por sua vez, o medalhista de prata, apesar de estar na frente, ser o segundo colocado, o segundo melhor, o ponto de referência dele é o medalhista de ouro. E fala: caraca, passou assim, ó, entre os meus dedos, eu não consegui conquistar. O nível de felicidade de um medalhista olímpico, ele despenca por conta de um ponto de referência errado. Por isso que encaixa muito nisso, surfar nossa onda, né? Isso é muito legal, porque nós queremos sempre o ouro. E não que você tenha que se conformar com o medíocre. Nós mesmo aqui como igreja incentivamos você a lutar por uma vida excelente. Mas uma vida excelente não quer dizer uma vida perfeita e sem erros. E eu acompanho muitos jovens querendo desistir de tudo, desistir de ministério, desistir de frequentar uma família como essa, desistir da sua célula, porque falam: cara, olha só, nós chegamos ao ponto de termos que fazer labs como esse para falar: ei, falar sobre saúde mental dentro da igreja é normal, porque é um tabu tão grande, e é uma comparação tão grande, esse desejo de querer surfar a onda do outro, e querer ser perfeito, e querer ser melhor que o outro, que eu já vi muitas pessoas falando: não, eu não posso me envolver muito com as coisas de Deus, porque eu estou mal, porque eu estou triste, porque eu estou depressivo. Quando ao contrário, é aí que ele deveria talvez buscar um ambiente onde pessoas pudessem ajudá-lo a sair daquele momento, mas não, ele se acha menor, e ele não consegue nem se abrir com medo do que vão pensar dele, porque o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou pecando. Olha como que é um tabu, às vezes até dentro da igreja, você falar abertamente sobre: cara, eu não estou bem, minha saúde mental não está legal, eu preciso de ajuda, eu preciso de conselhos, e por muitas vezes eu preciso até de profissionais.
Cara, eu já tive pessoas que entraram na minha sala e quando eu falei assim, cara, você já procurou um profissional da área? Ele olhava para minha cara tipo assim, como assim, pastor? Não é pecado eu estar em depressão? Não é pecado eu estar com a minha saúde mental em dia? Não resolve simplesmente conversar aqui dentro da igreja, ouvir um sermão, tem que procurar um profissional, né? Então é um tabu. Por quê? Porque as pessoas querem parecer perfeitas. É o problema do Insta que você falou. Elas querem se pintar como, não, eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades. Então isso é algo muito sério que a gente precisa abrir, a gente precisa falar e a gente precisa entender. Eu gostei que você começou a abrir sobre essa questão dos profissionais, e eu quero que a gente adentre agora uma parte mais técnica. Como nós falamos, vocês sabem disso, Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. Então nós vamos falar agora a respeito do suicídio. E num artigo que até mesmo a Diandra escreveu para a ABAC, que eu pude ler, ela aponta que o Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, só em 2012, 11.821 mortes ocorreram por conta de suicídio, sendo que dessas 11.800 e tantas mortes, 30% são jovens que tiraram as suas vidas. E Diandra, nesse artigo você ressalta que o suicídio, ele é um comportamento com determinantes multifatoriais. Ou seja, na minha visão de leigo, que eu consigo entender, o suicídio ele tem diversas influências que levam para esse comportamento. Isso. Fala um pouco para nós aqui, discorre um pouco para nós, quais são essas influências que levam? Porque algo que a gente comentou, que também quero que você ressalte aqui, que o suicídio ele é uma jornada, né? Então, às vezes nós temos pessoas aqui que estão nos assistindo em casa, etc., que estão num nível mais crítico, menos crítico dessa jornada, mas estão nessa jornada. Fala um pouco para nós disso, por favor. Como o Giovanni comentou, né, ainda esse assunto de saúde mental existem muitos tabus, né? Até porque a gente não para pensar o que é saúde mental, né? E é um termo autoexplicativo. O que é saúde mental? É a saúde da sua mente, né? Saúde mental não é para pessoas que têm algum problema, alguma doença, algum transtorno. É para todo mundo, né? Como está a sua mente? Quais pensamentos você tem pensado, né? E é o que você falou, existem graus, né? Às vezes você está bem, está ok. Às vezes você, né, precisa de uma ajuda maior. Então, falando de suicídio, né, realmente não é do dia para a noite que eu vou tirar a minha vida, né? Se eu sou uma pessoa saudável, não é do dia para a noite que vai acontecer. Mas, geralmente, pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm um problema, um transtorno, seja ele uma depressão, um transtorno bipolar, até às vezes um transtorno de estresse pós-traumático. Então, isso é um fator muito importante da gente pensar, né? Eu preciso procurar a ajuda de um profissional para avaliar qual o transtorno que eu tenho, se eu tenho realmente, né? E realmente tratar, porque geralmente tem também um índice que fala que geralmente pessoas que suicidam, elas nunca procuraram uma ajuda médica. Ou se elas procuraram, elas não seguiram o tratamento correto, ou não tiveram um bom diagnóstico. Então, esse é um fator que a gente... É muito importante da gente pensar. Você pode procurar uma ajuda médica ou uma ajuda psicológica, né? Isso não é vergonha, né? A gente associa muita questão de saúde mental com loucura, né? Não, vão pensar que eu sou louco? Não, mas o que é loucura pra gente, né? Você até usou no começo da abertura, achei muito legal essa frase. Então, se você está vendo que você, né, está se sentindo mal, está se sentindo muito com sentimentos muito depressivos mesmo, né? Ainda mais agora nessa questão da quarentena, né? Os índices de depressão aumentaram muito e suicídio, até mesmo entre os profissionais de saúde. Porque você está ali, é uma situação que ninguém, né, nunca viveu, isolado, você não pode ter contato com as pessoas que você ama, né? Uma situação totalmente angustiante mesmo, que gera muita ansiedade. Então, é muito preocupante, né, essa situação que a gente tem vivido. Então, procura alguém para você conversar, né? É muito importante. Crie uma rede de apoio, é muito importante isso também, você criar uma rede de apoio, você ter pessoas para contar, pessoas para conversar, porque a tendência da gente é se isolar, né? Então, procure ajuda, às vezes de um amigo, de um profissional, né? Outra coisa também, né? Você perguntou de sintomas. Observar também o histórico familiar. Às vezes aconteceu já na sua família de outras pessoas passarem por um problema, um transtorno.
E às vezes você não sabe, então identifica isso na sua família, vê se pessoas, porque isso pode ser genético também, né? A questão da depressão pode ter, tem fatores genéticos, né? E também fatores sociais. É muito importante você ver em qual ambiente social ali você tem vivido, né? Isso também influencia muito a questão social, a questão ambiental. Eu gostei que você falou, ressaltou dessas questões, tanto depressão, ansiedade. Muitas vezes nós, como cristãos, nós temos a tendência de espiritualizar tudo, e a gente busca respostas binárias para questões que não são binárias, são questões complexas. Então, obviamente, existem as influências espirituais, mas também existem as influências biológicas, questões de genética, e como é importante a gente desmistificar isso, né, para a gente atacar aquilo que é espiritual com armas espirituais, aquilo que não é espiritual com armas que Deus capacitou o homem para ter, né? E é interessante também que nas estatísticas o número de suicídio ocorrem mais entre os homens, porque os homens realmente eles têm essa dificuldade maior do que as mulheres de procurar ajuda, de se envolver em algo, né? Então, entre os homens a taxa de suicídio é muito maior, né? Então, homens, procurem ajuda, procurem uma rede, procurem médico. Eu não sei como que são vocês, mas homens geralmente é muito difícil de ir no médico, né? Até de fazer exames laboratoriais todo ano. Então, eu acho muito interessante falar isso também. E como um fator social também, o desemprego é muito pautado na questão do suicídio. Sim. Essa questão é uma questão social, né? Entre os desempregados também há um número muito grande. Di, eu achei legal que você acabou de comentar sobre o fator ambiente. Eu acho isso muito interessante da gente trazer à nossa mente, porque tem tudo a ver com este ambiente. Estamos em uma igreja, estamos em um ambiente igreja, estamos trazendo esta pauta aqui para entendermos que esse ambiente está pronto para receber esse tipo de assunto e pronto para ajudar. E como a Di acabou de falar aqui, um dos fatores que geram a questão da depressão e provavelmente, possivelmente, se não tratado lá para frente até um suicídio, é a questão do ambiente. E isso tem tudo a ver com o que a palavra de Deus já nos fala sobre examinarmos qual é o ambiente onde estamos, se estamos frutificando lá ou se estamos caindo naquela ladainha que somos fruto do ambiente onde vivemos. Então, você sabe que aquele ambiente não te faz bem, você sabe que aquele ambiente é um ambiente onde vai te proporcionar esse tipo de pensamentos negativos e vai ser, de alguma forma, muito ruim para a sua saúde mental, mas às vezes as pessoas preferem continuar naquele ambiente. E a palavra de Deus fala muito sobre ambientes. A palavra fala que eu e você somos sal e luz. E se somos sal e luz, o sal e a luz, quando eles chegam em um ambiente escuro ou em um ambiente sem sabor, a luz não se torna escuro e o sal não se torna sem sabor. Mas pelo contrário, quando a luz chega, as trevas saem. Quando o sal chega, há sabor onde não havia sabor. Então eu e você temos um chamado, já que já falamos sobre relevância, por exemplo, de sermos relevantes onde estamos inseridos. E se acabamos de ouvir que esses distúrbios, esses problemas mentais, esses problemas que atrapalham nossa saúde mental têm a ver com o nosso ambiente, vem um alerta. Qual que é o alerta? Vamos atentar a quais ambientes estamos frequentando, e se estamos lá naquele ambiente porque Deus nos colocou lá, que não caiamos naquela ladainha que eu sou fruto do ambiente onde eu vivo, mas que eu possa frutificar no ambiente onde eu vivo. Isso que você falou, pastor, de que nós somos sal e luz, a pesquisadora Caroline Leaf, no livro dela Ative Sua Mente, ela mostra que parte da física quântica analisou e chegou à conclusão de que nós, seres humanos, nós liberamos vibrações no ambiente onde nós estamos, e pela física quântica nós podemos alterar o clima daquele ambiente. Sabe quando você já entrou num ambiente pesado? Certamente uma pessoa que ela está com raiva, ansiosa, etc., ela está liberando essas vibrações naquele ambiente. Isso é física. Misticismo, Mateus? Não, isso é física quântica. Então nós, cheios do Espírito Santo, sendo intencionais na transformação de ambientes, nós temos todo o poder dado por Deus para transformar aquele ambiente.
Isso é fenomenal para ver como que, cara, a Bíblia, ela tem solução para absolutamente tudo. É só a gente procurar direitinho, né? O livro do Bispo J.B. Carvalho, Metanoia, fica a dica, um ótimo livro. Ele fala muito sobre isso, o quanto aquilo que nós pensamos e aquilo que nós exercemos de influência sobre o ambiente pode mudar, inclusive, toda a nossa estrutura neural. Então isso é muito, muito, muito interessante. Fica a dica aí desse livro, Metanoia. Saiba onde você está para influenciar, e os teus pensamentos, aquilo que você pensa, como você reage e como você entende que você foi chamado para fazer, tem muito sentido e vale a pena para melhorar a sua saúde mental. Agora que a gente começou a falar sobre transformação de ambientes, vamos falar um pouquinho sobre a construção de bons padrões mentais, boas redes neurais. Essa mesma pesquisadora que eu acabei de citar, a Caroline Leaf, ela fez, na pesquisa dela, analisou que o ser humano, ele foi projetado com a capacidade de prestar atenção naquilo que ele está pensando a cada 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos você para pensar naquilo que você está pensando, sem você nem perceber que você fez isso. Agora que eu falei, você está percebendo, mas isso é automático. Aí a Bíblia fala para nós em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ela nos adverte a trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Como que a gente faz isso? Prestando atenção naquilo que a gente está pensando, uma capacidade inata, que Deus já colocou em nós. Di, como que você acha que nós podemos fazer isso de uma forma mais intencional, para a construção de bons padrões mentais? Essa questão de trazer a mente cativa à obediência de Cristo Jesus, como que a gente pode inserir isso no nosso dia a dia? É muito interessante isso, né? Da gente parar para pensar o que a gente está pensando, porque geralmente com realmente a correria do nosso dia a dia e também, né, da loucura que a gente vive com tanta informação, a gente não, às vezes deixa despercebido. Às vezes eu estou com um pensamento, você falou tóxico, né? No começo vou usar esse termo. A gente está com um pensamento tóxico na nossa cabeça, a gente fica com aquilo o dia inteiro, né? O dia inteiro fica com... E a gente não peraí, por que eu estou pensando nisso? Então eu achei muito interessante essa questão, né? Eu acho que é muito importante mesmo a gente parar para pensar no que a gente está pensando. A gente às vezes parar também e ter um tempo, às vezes de meditação, até mesmo da palavra, né? Algo assim que vai realmente nos trazer coisas boas e não somente nos deixar levar pelo nosso dia a dia, pelo nosso serviço, por tudo que a gente precisa mesmo estar ali vivendo, mas parar um pouco, pensar, né? Às vezes fica em silêncio só, não faz nada, fica em silêncio, né? Eu acho que isso também ajuda muito nessa questão. E com isso, né, a gente acaba criando várias mentiras a respeito de nós mesmos, né? A gente mente a respeito de nós mesmos para nós mesmos. Então, algo que tem falado muito comigo nesse fim de semana é sobre isso, sabe? Às vezes nessa quarentena, nesse tempo que você ficou mais isolado, você, sabe, começou a ter várias crises na sua mente, você começou a contar mentiras para você mesmo a respeito daquilo que você é, sabe? Às vezes uma dessas mentiras foi: para acabar com tudo isso, você precisa tirar a sua vida, que nem a gente está falando aqui, né? Mas uma dica é: troque essas mentiras pelas verdades que Deus tem a respeito de você. E onde você vai encontrar essas verdades? Na palavra dele, né? Quando a gente está pensando algo, tem até um livro que fala sobre isso, chama O Guia das Emoções. Tem ali na bookstore para quem quiser adquirir. Para cada pensamento ruim que você tem a respeito de você, existe um versículo na palavra que te faz crer ao contrário. E é lindo pensar isso, sabe? Deus pensa assim de mim, então eu não sou ninguém para pensar o contrário. Isso é muito importante porque algumas pesquisas chegaram à conclusão de que o cérebro, ele é fenomenal, só que ao mesmo tempo ele é preguiçoso. Então, quando a gente tem um determinado padrão de pensamento, torna-se cada vez mais fácil você pensar aquilo. Então, se eu tenho um padrão de pensamento pessimista, torna-se cada vez mais fácil para eu ser uma pessoa pessimista. Olha só o que Maxwell falou. Ele disse que a felicidade é um hábito. É como se você pudesse consciente e intencionalmente entrar em um estado automatizado de felicidade. Quando você constantemente traz o seu pensamento, no nosso caso cristãos, trazemos a obediência de Cristo Jesus, é assim que a gente faz. Pastor,
dar algumas dicas práticas sobre essa questão da gente trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, sobre a gente criar esses padrões mentais de Jesus em nós. Nós falamos no último sábado, se eu não me engano, sobre isso. O último ou penúltimo sábado tem uma palavra que já está disponível no nosso podcast, também no YouTube, que nós falamos sobre a atualização da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando você pega Paulo trazendo aquela carta aos Romanos, ele fala que possamos entregar o nosso corpo a Cristo por conta daquilo que Ele fez por nós. E esta é a verdadeira forma de adoração. Quando ele fala de entregar o nosso corpo, ele está falando aqui, quando você pega essa palavra de Romanos 12, 1 e 2 no original, o sentido que Paulo está dando, ele está falando de uma entrega por completo. Ele está falando que a verdadeira forma de adorar a Deus é eu entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou por completo. Essa seria a melhor compreensão de Romanos capítulo 1. E ele fala, entreguem tudo por conta daquilo que Ele fez por vocês. Então quando ele vai para o versículo 2, que é o que nós conhecemos, então ele fala que vocês possam renovar a mente de vocês, para que possam experimentar aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando ele fala sobre renovação de mente, que é exatamente o que estamos falando, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, tem tudo a ver com o versículo 1. Porque se no 2 ele está falando de renovação, no 1 ele dá a chave. Qual que é a chave? Ele fala que é entrega por conta daquilo que Ele fez por nós. Então eu tenho 2 fatores aqui que me ajudam a mudar os meus pensamentos. Primeiro, eu preciso me entregar. Quando se fala de entrega, eu falo de algo que não é resistente. Quando fala, alguém se entregou, né? Vamos colocar aí, alguém se entregou à polícia, alguém que tinha feito algo de errado foi lá e se entregou. Não há resistência no fato de se entregar. Então tudo aquilo que me fazia resistir aos princípios da palavra, ao ambiente que Ele quer que eu esteja, aquilo que Ele sonhou para mim, eu tenho que deixar de lado. Então todas as resistências eu começo a deixar. Quando eu deixo as resistências de lado, eu me entrego. E eu entendo que a minha entrega não é apenas uma entrega de vir a um culto, de fazer uma oferta, de cantar, ou do famoso frequentar uma igreja evangélica. Não, eu entendo que entrega vai além disso. Entrega é corpo, alma e espírito. Eu entrego tudo que eu sou, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Eu posso falar, Senhor, eu vou entregar sem resistência. E quando ele fala que entreguem o corpo de vocês pelo que o Senhor fez por vocês, me faz entender o que Ele fez por mim. O que Ele fez por mim? Ele simplesmente conquistou tudo que eu precisava. Está vendo esses 2 objetos aqui, ó? Essa cruz que tem desses 2 lados. Às vezes você está acostumado a olhar um objeto como esse na parede da igreja e você não para pensar o símbolo que é a cruz. Na cruz, a palavra de Deus fala que ele despojou e levou à vergonha toda a morte, toda a doença, toda a enfermidade. Então todo pensamento que é destrutivo, se estamos falando sobre saúde mental, levei um susto aqui. Estamos falando sobre saúde mental. Quando a minha saúde mental não está legal, eu estou com uma debilidade, estou com uma doença. Exato? Né? Aqui de uma forma bem leiga de falar, até a Di pode me ajudar aí, que é profissional da área. E se a palavra diz que Ele levou na cruz todas as enfermidades, então da mesma forma que eu procuro também um auxílio profissional quando eu estou precisando operar alguma coisa, quando eu estou com problema no coração, quando eu estou com qualquer problema físico, eu procuro também um profissional quando eu estou com um problema mental. Mas ao mesmo tempo que eu procuro um profissional porque eu sou sábio, porque o próprio Deus deu sabedoria aos profissionais, junto com um profissional que eu também procuro a cruz. Eu também procuro aquele lugar que é onde foi conquistado tudo por mim. E se buscando a cruz, a forma de eu ser curado for simplesmente com um toque dele, porque eu já vi pessoas sendo curadas num culto como esse, numa reunião como essa, for assim, amém. Se a forma de Jesus curar for através de um profissional da saúde, seja física ou mental, amém, glória a Deus pelos médicos e pelos psicólogos que estudaram e foram cheios do Espírito Santo para serem usados para me curar, para me ajudar.
Então a gente começa a quebrar um tabu entendendo que seja por um profissional ou seja simplesmente num encontro específico com Deus, as duas formas foi Ele que fez e foi tudo através da cruz. Então eu acho que é isso, é entregando tudo que somos através do que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós? Tudo. O que Ele fez por nós? Tudo através da cruz. Acho que para fechar, que eu já falei demais, é mais ou menos isso aí. Uau, bom demais, né, gente? Só para a gente encerrar o último tópico, nisso que o pastor estava falando, de nós trazermos tudo isso para a cruz, entra muito a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma arma excelente, tanto que um dos slogans da campanha do Setembro Amarelo é esqueci o slogan. Falar é necessário. Isso, obrigado, pastor. Falar é necessário, falar ajuda. Bia, fala um pouco para nós. Ser vulnerável é algo difícil, até mesmo muitas vezes diante de Deus nós temos alguns receios de sermos completamente vulneráveis, né, diante dele. Como que a gente pode romper essa barreira e nos expormos, sermos vulneráveis, seja no ambiente seguro como a igreja, com um psicólogo, diante de Deus? Como que a gente pode romper essa barreira da vulnerabilidade? Essa questão, né? Você precisa ter coragem para abrir teu coração, sabe? Ter essa rede de apoio, alguém que você realmente possa confiar, sabe? É algo que meus pais sempre falaram para mim, seus melhores amigos somos nós que estamos aqui dentro de casa. Então você tem sua família ali como suporte, amigos, né? A própria igreja, né? Nós estamos aqui para você, por você, sabe? Se você precisar de alguma ajuda, né? Nós estamos ali todos os dias na igreja atendendo. Nós podemos te ajudar, sabe? Creia que você não está sozinho nessa, sabe? Às vezes as pessoas se fecham pensando, nossa, eu não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para abrir meu coração, eu estou sozinho. Mas não. Além de tudo isso, você tem o Espírito Santo com você, que é seu impulsionador, que é seu encorajador. Ele está ali independente daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem feito. Ele está ali do seu lado e vai te ajudar nisso também. Então, não tenha medo de ser vulnerável. Ser vulnerável é necessário para que você possa enfrentar tantas coisas que têm acontecido na sua vida. Sim, antes da gente passar a bola para o pastor encerrar, que eu sei que o nosso tempo estourou. Só queria perguntar para a Di. É a mesma coisa? É a mesma coisa, isso aí. A gente está em conexão, gente. Passa para nós de alguns contatos, alguns lugares onde a gente pode buscar essa ajuda profissional que você tem aqui no seu artigo. Além da própria Diandra, né, que é psicóloga. Fica cartão no final do culto, hein, gente? Passa para nós, Di. Nós temos, né, vários profissionais, eu conheço várias pessoas, então se você puder, né, e quiser procurar a ajuda de um profissional, né, de psicologia, eu posso te indicar. E aí às vezes você pode pensar, Diandra, eu não tenho condição financeira de pagar um psicólogo, né? Então aqui em Araçatuba a gente tem alguns lugares específicos para isso, que não tem um custo, né? É um serviço gratuito. Um deles é o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, e ele fica lá na rua 1º de Maio, é ali no bairro Vila Estádio. Lá é um lugar que tem multiprofissionais também, são vários profissionais, desde psicólogos até psiquiatras, e se você for lá, você vai receber ajuda, eles vão identificar realmente, né, o que você precisa e você vai receber o tratamento adequado. A gente também tem outro lugar aqui em Araçatuba que se chama CEAPS, que é o Centro Especializado em Atenção Psicossocial, que fica na rua Dona Ida, lá na Aviação. Também é um lugar que está preparado para isso, para receber pessoas que estão passando por dificuldades. Inclusive, às vezes você não está passando por isso, mas você conhece alguém, né, que tem algum problema, alguma dificuldade, então é legal para você indicar. Fora as clínicas e escolas, né? Toda faculdade de psicologia tem uma clínica de psicologia, né? Então a gente tem a FACFEA, a gente tem a Unip, a gente tem o próprio Salê, que é onde a Bia estuda. Bia, você quer passar o endereço do Salê? Gente, eu não sei o endereço certinho, o número, é na Joaquim Nabuco, ali no centro, né? É onde tem uma Maria Fumaça, sabe? É lá. E ali, a FEA também fica na rua Maurício de Nassau, ali no Santana. Então, esses lugares, eles oferecem esse serviço de psicologia, né? Os outros até de psiquiatria também, eles têm psiquiatras lá. E são locais que vocês podem buscar ajuda, que vocês vão encontrar. Depois, para você que não conseguiu anotar, a Diandra manda no grupo do Alive Livre. Se você não está no grupo do Alive Livre, nos procure alguém que você conheça, que nós já vamos te adicionar. E nós vamos juntos dando as dicas, dando os toques, tá bom?
E aí você pode também recorrer à questão dos profissionais da área também, que é muito importante, Lembrando que a igreja é um ambiente também onde nós estamos disponíveis e preparados para ir até um certo ponto contigo. Talvez vai chegar um momento que vamos te falar, a partir de aqui você precisa também buscar uma ajuda profissional. Mas até onde conseguimos te ajudar também com a parte espiritual e simplesmente com a parte de ouvir você, ouvir o que você tem a falar, ouvir o seu desabafo e te aconselhar, nós estamos aqui para isso. Qualquer um de nós, não precisa ser apenas um pastor ou alguém que atende semanalmente nessa igreja. Você tem pessoas aqui do teu lado. Se você olhar para o lado aí, você já vai ver uma pessoa incrível que pode ser bênção de Deus para você abrir o teu coração. Fique de pé. Olha, eu não vou ficar chovendo molhado aqui, porque nós temos mais 2 sábados que falaremos sobre isso. Próximo sábado eu te espero aqui. Foi bom para você hoje? Eu sei que a gente poderia se aprofundar muito mais, mas, cara, tem uma infinidade de coisas que podemos falar. Então, ainda esse mês, durante todo o mês de setembro, nós vamos abordar assuntos como esse, tá bom? Semana que vem, na outra, talvez de alguma forma diferente, mas iremos abordar. Então eu queria que você se preocupasse. Se está tudo bem contigo, talvez estejam pessoas do teu lado que você não percebeu que não está tudo bem com eles. Então traga eles para cá. Vamos conversar, vamos estar juntos, porque não há poder no isolamento. E a melhor forma de crescermos nisso é crescermos juntos. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero orar por você. E eu quero me colocar à disposição também, com toda essa juventude Alive, para orar por você. Talvez acabando um culto como esse, uma reunião como essa, você não esteja bem, você esteja precisando de uma oração. Procura alguém aqui, procura alguém que está dentro desse auditório aqui, um amigo, alguém sabe, às vezes a gente coloca tanta expectativas em homens, como nós acabamos de falar, mas a palavra não fala que é a oração do pastor, fala que é a oração do justo. Sabe, às vezes a gente conversa tanto com os nossos amigos sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas. Talvez você tenha um amigo tão próximo que você conversou sobre tudo essa semana, menos teve coragem de abrir o teu coração e falar: meu, esse sou eu tô com dificuldade. Cara, vamos reservar um tempinho do nosso tempo de amizade aqui para você orar por mim? Sabe algo que eu tenho aprendido? Que na vulnerabilidade, quando eu abro o meu coração, não está tão relacionado com o que a pessoa fala para mim, mas está relacionado com o que eu falo para a pessoa. Porque às vezes nós falamos: mas se eu for abrir o coração com fulano, será que ele vai ter toda a bagagem profissional para me ajudar? Não, talvez não. Talvez ele vai ser aquele que vai te dar um empurrão para você procurar o profissional. Mas só o fato de você abrir o coração e ser vulnerável, Deus já começou a agir no teu coração, porque Deus age em meio à unidade. Deus age em meio a isso aqui, essa família. Por isso que nós falamos que somos uma família aqui. Sabe, meu intuito não é que o Alive Livre seja mais uma programação na tua agenda semanal. Meu intuito não é que o Alive Livre seja mais um grupinho, não. Meu intuito é que você se sinta parte disso. Nós somos uma família. Aqui é o Alive Livre, esta casa, esta reunião é uma família para você pertencer. Então vamos juntos, não se isole. Não há poder no isolamento, mas há poder na unidade. E juntos nós vamos mais longe. Juntos nós não vamos parar. Bom? Semana que vem continuamos nesse mesmo tema, nesse mesmo assunto. Na outra semana também. Mas agora eu quero orar por você antes da gente acabar. Hoje nosso tempo estourou um pouquinho, porque foi um formato diferente de conversa. Não tem problema. Semana que vem a gente volta no nosso horário habitual. Não tem problema. Mas eu quero orar por você antes da gente encerrar. Então você aí no teu lugar, feche seus olhos
E talvez se você precisa de algo específico, se você detectou que talvez a tua saúde emocional, a tua saúde mental não está muito legal, que você precisa de um toque de Deus hoje, lembre, Deus pode usar os profissionais, mas Deus também pode simplesmente fazer algo inédito, novo, rápido e eficaz agora. Tudo vai do teu coração e daquilo que Ele quer fazer. Então, se você precisa de algo do Senhor nesse momento, coloque as mãos no seu coração em sinal de entrega. E eu vou orar para que os nossos pensamentos sejam levados cativos a Cristo e que na cruz de Cristo possamos receber a cura. Jesus, a tua palavra nos diz que no teu nome tudo tem que se dobrar. Através do teu sacrifício na cruz, Pai, nós cremos que também as doenças e enfermidades que querem atrapalhar a nossa mente podem e devem se dobrar. Pai, então nós aqui dizemos que este ambiente, a tua igreja, a tua noiva, é um ambiente propício para abrirmos o nosso coração e para falarmos sobre as verdades do teu reino. É um ambiente também propício para buscarmos a cura do Senhor, seja no físico, seja na alma, seja no espírito. E Pai, nós cremos que agora mesmo o Senhor pode tocar os teus filhos, e agora mesmo eles podem se tranquilizar, e agora mesmo eles podem receber de um renovo, agora mesmo eles podem sair daqui felizes, alegres, porque o Senhor está com eles. Pai, renova os teus filhos, renova as suas filhas, guarda o coração deles, Pai, porque cremos que no Senhor o melhor da nossa história está por vir, que no Senhor nada está perdido, que no Senhor podemos passar o que for, o Senhor sempre estará conosco. Tira toda a comparação, tira todo o medo, tira toda a insegurança, porque nós sabemos quem nós somos filhos, somos filhos de Deus, filhos do Senhor, e como filhos não temos o que temer, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado por essa noite, dá uma semana extraordinária para os teus filhos, Pai, que essa semana o Senhor possa ajudar-nos em cada atitude, em cada dia, para que possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Te amamos, Jesus, te amamos. Muito obrigado, em teu nome nós oramos, amém e amém. Aplauda Jesus, Deus te abençoe, até semana que vem.